também. Inclusive, né, falando em se preparar para o pior, é, tem especulação, né, que o ano de 2022 ele será um ano de recessão, né, na economia. Pode explicar o que exatamente isso quer dizer e se você concorda com essa afirmação? Aham. Tecnicamente, a gente já está em recessão, na verdade, porque o segundo e terceiro trimestre do ano passado o PIB foi contraído. Isso configura uma recessão técnica. Não quer dizer que a gente está em recessão de fato, até porque o nosso PIB cresceu ali de 4 a 5% ano passado. Mas esse ano, a previsão do Banco Central é que ele cresça 0,5%, menos que isso até. E comparado com o ano passado, é um crescimento muito mais enxuto. A gente não vai deixar de crescer, mas vai ficar ali estagnado. E por que, que a gente vai ter um crescimento muito menor? Primeiramente por causa do fim da pandemia, porque durante a pandemia, 2020 e 2021, qual que foi a política do governo brasileiro? Não só no brasileiro, mas o governo europeu e dos Estados Unidos. Foi uma política expansionista, ou seja, o governo ele injetou muito dinheiro na economia, com auxílios. Aqui a gente teve o auxílio emergencial, né, um grande exemplo. E então ele injetou dinheiro na economia. E como a gente sabe, o maior princípio da inflação é a desvalorização da moeda. Então, durante a pandemia, a gente teve mais dinheiro para a mesma quantidade de produção. Então, como a moeda ela está maior, ela está mais espalhada, ela vai valer menos. E é exatamente o que está acontecendo agora. A gente está sentindo impactos dessa política expansionista. A inflação ela está subindo mês após mês, tá? Hoje se encontra em 10%. E no mundo inteiro essa política foi feita também. E agora, esse ano, o que está no radar de política econômica? Fazer o ajuste monetário, o ajuste dessas políticas para contribuir essa política expansionista efetiva. O que está sendo adotado é o contracionismo, aumentar a taxa de juros, diminuir os auxílios, diminuir a compra de títulos no mercado. Então, a gente está tendo esse ajuste monetário no mundo inteiro, não só no Brasil. A gente, inclusive, como eu falei, o Brasil está no final do ciclo monetário, porque a gente precifica que março, ou talvez a reunião após março, seja uma das últimas que aumentem a taxa de juros. Depois disso, a gente vai simplesmente manter ali por cerca de 12% a taxa Selic. E o mundo inteiro ainda está no começo. Os Estados Unidos deve aumentar em março, pela primeira vez, e ficar aumentando até o final do ano. A Europa vai começar a aumentar. Até agora o discurso era que a inflação era transitória. Não, porque a pandemia vai acabar e é só por isso, esse choque de oferta e demanda. E quando o cenário se provou contrário, a inflação ela persistiu e agora essa falta de atitude tá complicando nas políticas contracionistas do mundo inteiro. E outro fator também que fez com que essa política contracionista viesse tão forte é a alta no preço das commodities. Então a gente vê hoje o barril de petróleo a mais de $90, o maior preço em 8 anos. E por que está tão alto as commodities? Porque a oferta ela ainda não está no mesmo patamar da demanda. Porque durante a pandemia, a demanda ela diminuiu muito. As pessoas elas não estavam com condição de comprar. Então a oferta teve que se adaptar e diminuir. E agora a demanda ela voltou e a oferta ainda está ali patinando para acompanhar. E como tem mais demanda para menos oferta, é a clássica lei, né? Oferta e demanda. Os preços subiram. Com essa alta dos preços, a inflação seguiu também. Então tem todos esses fatores, é um conjunto de coisas que vem acontecendo e esse ano é o que configura isso, né? Um crescimento econômico menor do que no ano passado, porque a gente não vai ter ajuda ali de injeções da economia, de políticas monetárias expansionistas. O que a gente tem esse ano é um ajuste monetário, é uma virada de chave contracionista, que vai fazer com que o crescimento no mundo inteiro
vai ser menor. Inclusive, até posso falar de um fator interessante, é que enquanto o mundo inteiro está fazendo esse ajuste na economia, a China está fazendo o contrário. Porque durante a pandemia, a China ela fez uma política contracionista. Ela manteve a taxa ali de juros, ela fez uma política Covid zero, na verdade. Então, ela não injetou dinheiro na economia, não fez auxílios. Ela fez a política Covid zero. Qualquer caso que aparecesse, que se manifestasse, a China ela já fazia lockdown intenso, já cessava atividades econômicas que podiam causar aglomerações. Então ela teve essa política muito forte, que fez com que agora eles estejam no outro lado da moeda. Eles estão podendo abaixar a taxa de juros e injetar dinheiro na economia. Então a China tá na contramão do cenário global. Eles estão podendo usufruir da baixa inflação, enquanto o mundo inteiro tá tendo que lutar contra esse problema fiscal, né? Mas então, isso aí da China, mas também a China tem uma questão de que a forma de governo lá ela é diferenciada da forma de governo do lado de cada mundo, né? Lá é outra coisa, né? Aí é mais fácil você por exemplo, aqui no Ocidente não seria tão fácil fazer uma política assim. Lá é outra realidade, né? Só funciona porque é a China. Lá as coisas são caixinhas fechadas, né? Aqui toda o ritual da democracia, né? Não dá pra ficar ligando e desligando tão fácil. Mas é interessante pensar nisso, né? Eles lá têm esse controle mais alto, não tiveram que fazer isso, mas aí também, né? Foi uma coisa muito mais rígida, só que aí agora, vamos dizer assim... valeu a pena, né? Agora os esforços estão se provando que não foram em vão. Pois é.